Então, estamos gravando. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Boa noite, professor. Boa noite. Ainda bem que deu certo. Então, gente, eu já estava gravando em outro setor, né? E eu vou começar tudo de novo, tá? Eu estava explicando na gravação, tá? Que vai servir para vocês agora. Eu estava explicando sobre o acórdão, né? Eu estava devendo para vocês uma explicação sobre o acórdão. Como eu tenho um acórdão aqui, né? Eu tenho um acórdão aqui, e eu pedi para vocês, inclusive, pesquisar o acórdão para fazer análise do acórdão. Inclusive, eu dei alguns itens para vocês, né? Como tribunal, tipo de recurso, relator, etc. E trouxe um acórdão. Antes de nós entrarmos, né, propriamente no conteúdo, nós vamos falar um pouco, né? Vamos falar um pouco de cada vez sobre análise do acórdão. Eu espero que vocês tenham, na verdade, procurado, né, pesquisar acórdão. Não sei se alguém encontrou, mas de todo jeito, né, eu vou dar uma explicação melhor para vocês e vou dando essas explicações, né, em partes. Tá? Então, o acórdão, eu peguei aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Então, Tribunal de Justiça de São Paulo, você entrando lá no site e buscando jurisprudência, você pode encontrar um acórdão lá, ou em outros tribunais, como, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, o STF também, e outros tribunais de justiça dos estados, né, do Rio Grande do Sul, de Minas, etc. Então, o que nós temos aqui? No início, né, logo no início, nós temos aqui uma folha, né, que fala do acórdão. Essa parte aqui é a parte da decisão. O acórdão é uma decisão, certo? É uma decisão, um julgado. Então, como eles decidiram é que vem nesse acórdão, nessa folha aqui. Então, vem assim, acórdão, vistos, relatados e discutidos esses autos da apelação, número tal, acórdão, né? A terceira Câmara do Direito Privado. Então, vocês vão ver tudo isso, e depois a data, né? E o nome do relator, ok? Bom, de acordo com aqueles critérios nossos, né, que nós falamos, qual tribunal, já vem, logo no início, já vem qual tribunal. Aqui, no caso, é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tipo de recurso, é outro item, né, que eu dei para vocês. Aqui já vem apelação, né? Apelação. É um recurso, né? Apelação. Pode ser agravo de instrumento, pode ser recurso especial, pode ser recurso extraordinário, se for STF, enfim, e vem o número também, né? Vem a apelação, no caso aqui, e o número, né? Certo? Depois eu peço para vocês o nome do relator, né? O nome do relator já vem aqui, no próprio acórdão, no final, né? No final, né? Já vem aqui também o nome do relator, né? O relator aqui, né? Vem aqui, ó, no final, certo? No final, ele já vê o nome dele, ok? Como relator, assim como no início, né? Aqui, quando fala da decisão, né? Também vem logo no início, lá embaixo, vem o nome do relator, certo? Votação unânime ou por maioria, né? Aqui vem logo, né, nessa decisão, na parte que fala do acórdão, né, da decisão deles, né, do tribunal, aqui você vê que tipo de votação é. Aqui já está escrito, olha, deram provimento ao recurso V.U, significa votação unânime. Se for por maioria, vem PM, ou então por maioria. Tá? E
Data de julgamento, também já vem a data aqui também, olha. A data já vem aqui, certo? Bem embaixo aqui. Já vem a data de julgamento. Aqui é 19 de março de 2019, certo? Data de julgamento. Logo depois, tem um outro item que fala da ementa. Ementa é justamente esse resumo, né? Que aparece no começo aí do acórdão, tá? Do julgado. Já vem aqui, ó, é um resumo. É a decisão resumida, tá? É a decisão resumida, que é ementa, né? Chamada ementa. Depois se pede o relatório, tá? Que justamente esse relatório procura expor do que se trata, né? Procura expor do que se trata, certo? Do que se trata o acórdão. Então, vem o relatório, logo em seguida a ementa, já vem o relatório do que se trata o acórdão, né? E no final do relatório, vem escrito, é o relatório. No final, que vem escrito, é o relatório. Logo em seguida do relatório, o que se pede é o voto do relator. Isto é, se fosse um juiz, seria uma sentença, né? Como se fosse uma sentença. Então, o que tem, né, esse relatório? Ou melhor, relatório não, esse relato, né, do relator, tá? Essa decisão do relator. Vem uma introdução, certo? Depois ele desenvolve a sua argumentação e, posteriormente, ele conclui, né? Vai concluir, ok? Então, ele fala, por exemplo, no final aqui, né? Desse modo, acolhe-se o pedido para determinar a supressão do patronímico paterno biológico da autora, ante o exposto, dou provimento ao recurso. Tá? Então, vem a decisão final. Agora, nesse voto do relator, que é a parte principal do julgado, né, é que vem toda a argumentação dele. Okay? E o que ele usa? Como se fosse uma sentença do juiz de primeiro grau, né? Só que, na verdade, é um julgado de segundo grau, um julgado, né, de tribunal. E ele usa o quê? Ele vai usar o que a gente pede aqui mesmo, né? Que nós pedimos para vocês. Doutrina. Então, ele vai usar a doutrina, na verdade, um texto doutrinário, ele vai usar para reforçar a sua argumentação. E aqui ele usou um texto doutrinário. Ele usou aqui um texto doutrinário. Esse texto doutrinário é do jurista Anderson Schreiber, né? E no final do texto, ele coloca entre parênteses, né, Direitos da Personalidade, que é o nome do livro, Editora Atlas, 2011, e a página de onde ele extraiu esse texto, página 185. Tá? Além da doutrina, porque pode ter mais doutrina, tá? Apenas estou dando um exemplo de uma. Legislação. Ele também usa legislação para a sua argumentação. E aqui ele usou, eu vou dar um exemplo de uma, tá? Legislação. Aqui ele usou, né, um artigo do Código de Processo Civil. Aqui ele usou o artigo 99, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, né? E também falou do parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal, né? Então, a legislação é isso aqui, artigos, né, parágrafos de algum código, pode ser um decreto, pode ser uma lei especial, né? Tudo isso é legislação, como nós estamos aprendendo nesse primeiro semestre, né? E temos também, além da legislação, nós temos também os antecedentes jurisprudenciais, né? O que são os antecedentes
jurisprudenciais, são julgados anteriores, que são análogos, né, são semelhantes a esse caso concreto que o relator está desenvolvendo, está julgando. Né? Então, aqui, por exemplo, ele usou um antecedente jurisprudencial, que é uma ementa. Né? Ele usou uma ementa, né, de um julgado anterior, e nessa ementa, né, começa aqui, a ementa que ele coloca, né, começa aqui, certo? E vai até aqui, né? Vai até aqui, certo? E entre parênteses, ele coloca a fonte, de onde ele, né, de onde é esse julgado, essa ementa. E aqui está, né? Na verdade, do que se trata. É um recurso especial, tem um número, terceira turma, cujo relator é o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, né? E julgado 18 de 12 de 2014, e consta registrado, então, esse acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, né, de 5 de 2 de 2015. Então, são dados, né, referentes a esse antecedente jurisprudencial, a essa ementa, né, para reforçar a sua argumentação, que tem a ver com o caso concreto em julgamento. Né? E, posteriormente, um outro item que eu pedi para vocês foi justamente a fonte, né, para que vocês procurassem e verificassem a fonte. Né? A fonte nada mais é aquele local em que você extraiu o acórdão. No caso aqui, nesse caso, eu extraí o acórdão do TJ São Paulo, TJSP São Paulo, né? Mas vocês podem ter extraído também o seu acórdão do STF, do STJ, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Inclusive de outros tribunais, né? Então, vocês podem colocar como fonte. Aí vocês colocam o site, né? Se for uma revista física também, ou mesmo uma revista que vocês possam encontrar eletronicamente, vocês também vão colocar, né, de onde vocês extraíram, né, de que site vocês extraíram, né, de que endereço vocês extraíram. E se for uma revista física, também tem que ter, né, justamente os dados da revista, né, e também a página onde vocês encontraram, ok? Então, em linhas gerais, né, para início apenas, né, para mostrar para vocês um acórdão, basta por hoje. Né? Então, conforme nós vamos tendo essas aulas online, eu vou fazendo algumas colocações. Né? Coloco alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, até vocês ficarem bem inteirados desse assunto, né? Dessa matéria sobre análise de acórdão. Ok? Agora nós vamos passar para o conteúdo programático. Né? Conteúdo programático de vocês. Professor, posso interromper um minuto? Pode falar. Professor, sobre o trabalho que o senhor pediu, sim, como que nós vamos fazer? Envia por onde para o senhor o trabalho? Então, por enquanto, nós não temos nenhuma ideia sobre isso. Né? O que nós precisamos saber é se vocês realmente estão desenvolvendo o trabalho. Né? Em primeiro lugar. Nosso grupo terminou o trabalho, que a data de entrega era hoje, né? Então, exatamente. Ótimo, foi bom você perguntar, uma boa pergunta. E realmente eu precisaria, quando eu falei com a coordenadora, ela disse que nós deveríamos aguardar, né, as aulas presenciais. Então, no primeiro dia de aula presencial, vocês fariam uma exposição e entregariam o trabalho. Mas está se prolongando bastante, né, esses dias com aulas online. Eu vou retornar a ela
vou falar com ela depois, né, para ver qual vai ser a opinião dela e a decisão dela, certo? Mas, por enquanto, vocês desenvolvendo o trabalho, deixando prontinho, está ótimo. Mas logo, logo nós vamos ter uma resposta. Ok, só para falar de direito penal, ele pediu trabalho e a gente acabou enviando pelo WhatsApp para ele. Ah, pelo WhatsApp? E foi por WhatsApp que a gente acabou enviando. E valeu o ponto. Ele conseguiu pontuar a gente, né? Então, eu preferiria se fosse por e-mail. O senhor colocando um e-mail para nós, a gente pode enviar por e-mail. É mesmo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar por WhatsApp para a representante, né, que é a Renata, né? Eu envio para ela e ela envia para vocês. Ok. Tá bom assim? Tá bom, tá ótimo. Bom, então fica assim, tá? Mas de todo jeito eu vou falar com a coordenadora sobre isso, tá bom? Tá ok, professor. Obrigado. Ok, de nada, que é isso. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui o conteúdo programático com base no livro único, né? Nós temos um livro único e que está no plano de ensino, inclusive, esse conteúdo, né? Esse livro único tem uma base de conteúdo, né? Essa é a base de conteúdo que nós desenvolvemos, né? Estudando, né? Analisando todos esses pontos aqui, né? Certo? Ok? Então, nós vamos... Deixa eu ver aqui uma coisa. E alguém saiu, estava pensando que ia entrar. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Direitos da personalidade, né, que é a seção 2.4. E nós, na verdade, vamos encerrar hoje a unidade 2, né, com a seção 2.4, para nós adentrarmos na próxima semana na unidade 3, ok? 1.3. Então, vamos falar sobre os direitos da personalidade, né? Esses direitos da personalidade, eles são, na verdade, eles são inerentes ao ser humano, né? Eles fazem parte do ser humano. Eles fazem parte de nós, seres humanos, né? Esses direitos da personalidade. Então, se nós pensarmos em história, né, historicamente, o reconhecimento desses direitos da personalidade surgiu por influência inicial, lá na época da Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, de 1789. Né? E depois, né, nós tivemos outras declarações, né, especialmente pós Segunda Guerra Mundial. Né? Aí sim, aí que tomou bastante força, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, justamente através da ONU, Organização das Nações Unidas, né? Então, nós tivemos um avanço muito grande dos direitos humanos. E essas declarações, elas serviram como base reflexa para a nossa Constituição Federal, de 1988. Né? Então, a Constituição de 1988 é recheada, né, dos direitos humanos, dos direitos da personalidade. Né? E no artigo 5º, né, 5º, inciso 10, da Constituição Federal, nós temos a inviolabilidade da intimidade, né, da nossa intimidade, da nossa vida privada, da nossa honra, da nossa imagem, né? E assegura-se aí o direito, né, à indenização, caso esses direitos sejam violados, né, por terceiros. Okay? Então, nós temos também um direito à indenização, porque essas violações,
né, aos direitos da personalidade, aos direitos humanos, né, podem trazer prejuízos, tanto material, patrimonial, né, e como moral. Então, diz, né, a lei, diz os princípios também gerais do direito, diz que o homem, quando violado nesses direitos da personalidade, tem também direito à indenização, ok? Essa indenização, então, é decorrente dessa violação contra esses direitos, né? Como nós demos exemplo no artigo 5º. Eu digo exemplo porque os direitos da personalidade elas não se esgotam aí, né? Na Constituição, no artigo 5º, inciso 10. Não se esgotam aí. E não se esgotam também no Código Civil, né? Que nós vamos ver. Existem outros direitos, né? Por exemplo, direito à vida, né? Direito à vida, certo? Não consta aqui, no artigo 5º. Né? Outros direitos também, não só o direito à vida, né? Nós temos outros direitos, que estão, inclusive, no Código Civil. Né? Esses direitos da personalidade estão previstos nos artigos 11 a 21 do Código Civil. Então, nós temos um esquema aqui, né, que estabelece os direitos subjetivos, isto é, os direitos do sujeito. Né? O sujeito, porque é o sujeito que está sendo violado. São direitos do sujeito. Né? Ele é que realmente sente realmente esse problema, né? Esse prejuízo, tanto material como moral. Né? E a finalidade desses direitos subjetivos? Esse direito subjetivo é para salvaguardar os bens e valores essenciais da pessoa, tá? Em seus aspectos, tanto físicos, tá? Também intelectuais e também morais. Okay? E no Código Civil, a gente vê aqui na página 102 do livro único, que fala dos artigos e dos temas correspondentes. Né? Então, você vê aí os artigos 13 e 14 do Código Civil, que depois nós vamos verificar em parte a parte, esses artigos, eles falam dos atos de disposição do próprio corpo, aspecto físico, né? Atos de disposição do próprio corpo. Né? O artigo 15, ele fala da não submissão a tratamento médico de risco. Tá? Então, não submeter-se, né? Se você não quiser, a tratamentos, né, médicos de risco, que pode, né, ter um risco muito grande para a sua vida. Então, você é que decide. Né? Você pode ver várias vezes em certas cirurgias, né, existe lá a autorização do paciente, né, certo? Então, ele não pode se submeter simplesmente, ele tem que autorizar. Né? Os artigos 16 a 19 do Código Civil, você tem aí, né, os artigos 16 a 19, você tem o direito ao nome e ao pseudônimo. Tá? Isso nós estudamos na aula passada. Tá? Falamos sobre o nome, o pseudônimo. Okay? E os artigos 16 e 19 falam sobre isso, sobre o nome, pseudônimo. Né? Certo? Ou direito ao nome, né? O direito da personalidade. Isso nós vimos na sessão anterior. Ok? E o artigo 20 estabelece a proteção à imagem e à palavra, a vossa palavra. Tá? E a imagem também, a sua imagem. Tá? E o artigo 21 também estabelece a proteção à sua intimidade, sua vida íntima. Ok? Então, os direitos da personalidade aí estão nesses artigos do Código Civil. Mas são
direitos da personalidade exemplificativos, ok? Eles não são direitos assim, taxativos, que nós dizemos, nós falamos juridicamente, aqueles que são taxativos, aqueles que são exemplificativos. Taxativos são aqueles que estão estabelecidos e só aqueles que são, né, determinados por lei, que são válidos. E os outros que são exemplificativos, esses apenas são exemplos. Tá? Isso significa o quê? Que pode haver outros direitos da personalidade, que não constam exatamente ali naquela lista, né, legislativa, positiva. Ok? Só para dar uma diferença aí para você, uma noção de diferença entre o que é exemplificativo e o que é taxativo. Muito bem. Existe uma divisão também, né, dos direitos da personalidade. Então, existem direitos da personalidade que são inatos, né? Eles são inatos, certo? São inatos, e outros que são adquiridos. Então, são direitos adquiridos. Então, existem os direitos que já vêm com a pessoa, já são inatos, já fazem parte do próprio ser, né? E aqueles outros que são adquiridos, tá? Certo? Adquiridos com o tempo, não é? Por exemplo, os direitos inatos, né? Aqueles inerentes ao ser humano, são próprios do ser humano, por exemplo, direito à vida, que nós falamos, quer dizer, é próprio do ser humano, né? Já vem com o ser humano esses direitos, que são denominados inatos, né? São esses direitos que visam a proteção e integridade física e moral da pessoa. E os adquiridos? Né? E os adquiridos? Os adquiridos são aqueles que são positivados em normas. Né? Positivados em normas significa, são aqueles que estão em lei. Tá? Aqueles que estão em lei, determinados em lei. Porque as leis, os códigos, o código é uma lei também, o Código Civil é uma lei, o decreto, né? Então, essas leis, esses decretos, enfim, tudo aquilo que foi posto, né, pelo legislativo ou pelo executivo, que foi posto, chama-se direito positivado, ok? Então, são direitos positivados. No caso, por exemplo, o direito autoral, né? O direito autoral foi adquirido com o tempo. Então, você é um autor de uma obra, você registra essa obra, você tem o direito sobre a obra, tá? Então, você tem um direito autoral, mas isso está em lei, lei dos direitos autorais, ok? Então, nós temos também algumas características dos direitos da personalidade. Essas características do direito da personalidade estão também no livro único, né? Estão bem explícitos aqui essas características, né? Estão bem explicitados aqui, né? Na página 103, ok? Então, na página 103, você vê, né, aqui as características dos direitos da personalidade. Quais são as características? Os direitos da personalidade são intransmissíveis, tá? Eles não podem ser transmitidos para outras pessoas. Eles não podem ser simplesmente transmitidos. Eles não podem ser renunciados. Você não pode renunciar a esses direitos da personalidade, né? Esses direitos próprios, né, da personalidade. São irrenunciáveis, né? São intransmissíveis, são irrenunciáveis, né? Pelo fato de nascerem e se extinguirem com as próprias pessoas. Então, eles são
intransmissíveis e são irrenunciáveis, ok? Porque eles nascem, né, e se extinguem com as pessoas. Não se separam das pessoas. Eles não se separam. Fica com as pessoas. Por isso, tornam-se também indisponíveis. Tá? Indisponíveis. Não pode dispor. São indisponíveis, porque estão na própria pessoa. Como exemplo, a sua vida, né? Só pode ser usufruída por você, certo? Sua vida, ninguém vai, né, utilizar da sua vida, certo? Simplesmente você é que usufrui da sua vida, né? Que você se utiliza de você mesma, ok? Como a liberdade, você é a sua liberdade, né? Não se dispõe, não se renuncia, né? Certo? Não se transmite a liberdade, a sua liberdade. A sua honra, por exemplo, é a mesma coisa. Por isso que são intransmissíveis, irrenunciáveis, indisponíveis. Né? Temos também, né, esses direitos são vitalícios, quer dizer, né, vamos falar um pouquinho de cada depois. Não desapropriável, quer dizer, não se desapropria esses direitos da personalidade. Né? Eles são absolutos. Tá? Não se penhora também, são impenhoráveis. São, na verdade, ilimitados. Né? Não se tem assim, um limite dos direitos da personalidade. Certo? Eles são ilimitados. São imprescritíveis. Quer dizer, você não prescreve, ele acompanha a sua vida. Né? Totalmente a sua vida, até após a morte. Existem alguns direitos da personalidade que acompanham, por exemplo, o nome, né, e outras coisas mais, mesmo após morte. Né? Existem direitos aí, direitos da personalidade também, né, que não prescrevem. Acompanham durante toda a sua vida, inclusive, né, alguns até pós-morte. Né? Muito bem. Agora é importante saber, né, que alguns atributos da personalidade permitem a cessão do seu uso. Tá? Isso vocês já ouviram falar, né? Por exemplo, você pode ceder a sua imagem. Você vê, por exemplo, jogadores de futebol, né? Tem o direito à imagem. Ele pode ceder a sua imagem comercialmente. Pode ceder, é uma cessão. Né? A troco, logicamente, de uma remuneração. Né? Mas, então, pode-se, certas coisas são possíveis, né, de ceder para uso. Né? Intermédio, por exemplo, de um contrato. Se faz um contrato de direito à imagem, né? Mesmo os direitos autorais, né? Os direitos autorais pode ceder também, ok? Então, é possível, né? Por exemplo, tem a lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que é a lei dos direitos autorais. Okay? Então, nós temos alguns direitos que podem ser cedidos, tá? Mas é da pessoa, certo? É da pessoa. Só que ela pode ceder, ela pode autorizar, né, por contrato. Significa que a indisponibilidade dos direitos da personalidade é relativa, não é absoluta no caso da disposição. Né? Por exemplo, nós falamos da imagem, ela pode dispor da sua imagem. Tá? Pode dispor. Não é que ela vai perder a sua imagem, ela não perde. Ela pode dispor
para uso. Sua voz, ela tem voz também, né? Ela pode dispor, certo? Imagem de pessoas, né? De muitas pessoas que são manequins, né? Que também pode, né, fazer um contrato, né, para que aquela imagem ela seja publicada, né? Mas tudo com autorização. Tá? É importante saber disso. Por isso que essa indisponibilidade da imagem, dos direitos de personalidade, é relativa, não é absoluta. Ok? Até agora tudo bem? Os direitos da personalidade, é importante saber que são personalíssimos. Personalíssimos por quê? Porque são da própria pessoa, né? Por isso que são personalíssimos, né? Certo? São da própria pessoa. Ela pode reivindicar, né? Porque são direitos dela, não é? Mas para pretender alguma coisa, né? Para ter o direito de exigir a sua reparação, caso, por exemplo, de uma não autorização, né, da imagem, então se usou a imagem, se utilizou da imagem sem a sua autorização, né, significa que, caso haja né, essa utilização indevida, mesmo em relação ao se ofender a honra, se ofender a memória, né, também de alguém, certo? Então, essa pretensão, você mesmo pode, né, agir com uma ação judicial, né, pedindo reparação, ou se você, né, por exemplo, uma pessoa que falece, né, os seus sucessores, eles podem, então, agir. Os seus sucessores podem entrar com ação para devida reparação, né? Reparação que também, na verdade, não é só reparação material. Quer dizer, mesmo que alguém que morreu não vá sentir nada depois, né? No caso aqui, em termos morais, mas a família vai sentir, não é? Então, repercute a família. E a família tem todo direito, né, de entrar com uma ação judicial contra terceiros, né, que tenham justamente violado aí os direitos da personalidade. Ok? Isso também é bastante interessante, bastante importante saber. Né? E a regra, né, encontra-se no artigo 943 do Código Civil, certo? Que diz ser de natureza patrimonial o direito de ação por dano moral. Né? Então, tem natureza patrimonial. Quer dizer, essa natureza patrimonial tem a ver, por exemplo, com uma reparação em dinheiro, né, de cunho material. Ok? Quando você vai agir, vai pedir alguma coisa judicialmente por dano moral, né, o juiz dando uma sentença favorável a você, você deverá receber, tá, materialmente, receber esse prejuízo moral, né, em termos de moeda, né, corrente, dinheiro. Okay? Por isso que tem natureza patrimonial. O artigo 12, né, fala da legitimação para requerer medida judicial. Né? Legitimação para requerer medida judicial. Então, nós temos, vamos ver aqui na página 104. Página 104, vamos ver aqui o artigo 12. Onde está o artigo 12? Artigo 12. Os direitos são personalíssimos.
mas a pretensão, o direito de exigir sua reparação em termos valorativos, de indenização, em caso de ofensa à honra, memória, etc., transmite-se aos sucessores. Aqui, tudo bem. Nós falamos do artigo 943, não é? Que estabelece ser de natureza patrimonial, não é isso? O direito de ação por dano moral, e por isso transmite-se aos sucessores da vítima. Então, nós temos aqui uma ofensa, né? Uma ofensa. E o artigo 12 fala da legitimação para requerer medidas judiciais. Então, está aqui. Tá? Quem pode requerer medida judicial? Se não for a própria pessoa, os sucessores dela. Os sucessores dela podem, né, requerer essa reparação. Ok? Então, se ela estiver viva, ela mesma. Né? Caso contrário, se ela não estiver viva, então serão os sucessores que tomarão essa medida judicial de reparação. Ok? Os direitos da personalidade são absolutos, impõem a todos, são absolutos por esse motivo, né? Por que os direitos da personalidade são absolutos? Porque impõem a todos o dever de respeito, né? O dever de respeito, né, é absoluto também, né? Os direitos da personalidade são absolutos. E o dever de respeito a eles também é absoluto. Tá? São ilimitados, como nós dissemos anteriormente. Né? Por que são ilimitados esses direitos da personalidade? Porque nem todos os direitos estão exemplificados ou elencados, como nós já dissemos antes. Existem outros, por exemplo, liberdade de pensamento, que não consta ali, né? Naquela lista. Né? Não consta ali. Tá? Liberdade de pensamento, por exemplo, é um direito da personalidade. Tem liberdade de pensamento. Direito a meio ambiente sadio, também é um direito da personalidade. De meio ambiente sadio e equilibrado. Qualidade de vida também, né? É um direito da personalidade. Temos o planejamento familiar, que consta da Constituição. Também é um direito da personalidade. O casal é livre para planejar sua família, né? Para o planejamento familiar. Se vai ter filho, se não vai ter filho, quantos filhos, né? Se 1, 2, 3, 10, né? Certo? Então, tem essa liberdade também. Tem a total, ele tem o total direito, né, ao planejamento familiar. Então, são ilimitados os direitos da personalidade, são ilimitados. Se for procurar, você vai encontrar, né, inclusive com leis especiais, né, princípios constitucionais, princípios de direito, né, também. Você vai encontrar os montes. Né? Não existe só aqueles que estão lá, mesmo na Constituição, mesmo no Código Civil. Né? Existem outros direitos da personalidade. Eles são imprescritíveis, como nós dissemos anteriormente. Eles não se extinguem pelo uso ou com o passar do tempo. Eles estão sempre aí. Os direitos de personalidade, eles estão sempre aí. Né? Certo? Eles são imprescritíveis.
Você não tem o direito, por exemplo, ao nome só por 15 dias, só por um ano, dois anos, por exemplo. Você não tem liberdade de pensamento só por um tempo. Né? Isso é imprescritível. Então, esses direitos são imprescritíveis. Né? São imprescritíveis. Agora, a pretensão para reparação, sim, é prescritível. Isto é, ação judicial, né? É prescritível. Você não pode também ficar, quando violado, né, o seu direito de personalidade, ficar aí, né, simplesmente passando o tempo. Então, prescreve. Se você não agir logo, prescreve, certo? E você tem lá, no artigo do Código Civil, no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, né? Artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, você tem lá, né, a prescrição de ação, né, pretendendo a uma reparação da violação do direito da personalidade. Você tem 3 anos, porque tem o caráter patrimonial, por isso. Como tem um caráter patrimonial, a reparação, então prescreve. Não é imprescritível. O que é imprescritível, por exemplo, que nós podemos dar um exemplo, né? Que não... até cabe aqui um pouquinho, viu? Como direito da personalidade, cabe. Né? Que é a investigação de paternidade. Investigação de paternidade não tem um caráter patrimonial. Né? Se tivesse caráter patrimonial, teria prescrição. Prescreveria. Né? Como no caso aqui, 3 anos. Mas a investigação de paternidade, como não tem esse caráter patrimonial, é imprescritível. Por que imprescritível? Porque você pode entrar com ação, investigação de paternidade, qualquer hora, qualquer dia, qualquer ano, né, durante sua vida. Então, você, por exemplo, pode entrar com ação contra um suposto pai, né? Qualquer momento, desde criança até estiver velho, né, adulto. Tá? Você pode. Então, não existe prescrição para esse caso. Porque não tem um caráter patrimonial, né? Certo? Então, você não vai, por exemplo, pedir uma reparação, né, material. Investigação de paternidade, só o que vai acontecer? Se o suposto pai é pai ou não. Né? Então, é imprescritível. Tá? Imprescritível para ação judicial. Ok? Entendido? Até agora? Tudo bem? Tudo bem, professor, tranquilo. Tudo bom? Então tá bom. Tá ok. E são também, os direitos da personalidade são também impenhoráveis. Impenhoráveis, certo? Impenhoráveis. Não podem ser separados da pessoa humana. Certo? Eles não podem ser dados, por exemplo, em garantia, né? Vendidos. Por exemplo, alguém quer vender a sua liberdade. Isso não existe nos dias de hoje. Esses direitos, eles podem ser cedidos, tá? Cedidos para fins comerciais. Alguns casos, né? Por exemplo, o uso de uma imagem, como nós falamos, uma foto para propaganda, tá? Uma foto para propaganda. Se autorizado, né? Então, para fins comerciais, aí vai ter um cunho patrimonial também, né? Certo? Vai ter um cunho patrimonial. Então, aí, no caso, o uso de uma imagem, foto para propaganda, mediante pagamento. Aí,
tudo bem, pode ser cedido. Alguns direitos, né? Também não podem ser desapropriados, não podem ser retirados da pessoa. Não tem sentido. Como retirar, né, da pessoa? Porque sendo inatos, né? Sendo inatos, não pode ser desapropriado, certo? Porque nasce com a pessoa, como que vai desapropriar, né, uma liberdade, vai se desapropriar um nome, né? Enfim, não há como desapropriar direitos da personalidade quando inatos, né? Desde que inatos, eles são vitalícios também. Eles acompanham a pessoa até sua morte. E alguns após ela também, após a morte. A regra de respeito aos mortos, por exemplo, né? Memória do autor, né? Isso, né, vai além da vida da pessoa, ok? A Constituição Federal de 88 estabeleceu em seu artigo 1º, inciso 3, a noção de dignidade da pessoa humana, né? Que é o fundamento dos direitos da personalidade. E daqueles que tutelam, por exemplo, a intimidade, né? Que tem a ver com a intimidade, tem a ver com a dignidade da pessoa humana, né? Vida privada, honra, imagem, tudo isso tem a ver com o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Que está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Assegura a indenização por dano moral, se violados, né? Legitimando os próprios ofendidos a pedir reparação, ou se mortos, o cônjuge sobrevivente, né? Deixa eu ver aqui. O cônjuge sobrevivente, né, também, certo? Porque aí, como a pessoa já morreu, o cônjuge, ele pode, né, o esposo, a esposa, pode também pedir a reparação. O companheiro, se estiver vivendo em união estável, né, também o companheiro, ok? Ou qualquer parente também em linha reta. Né? Qualquer parente em linha reta, tá? Significa pai, avós, né, bisavô, filho, neto, bisneto, né, em linha reta. Ou colateral até 4º grau. Colateral seria irmão, né, irmão, por exemplo, né, tio, sobrinho, né, por exemplo, até primo, o primo irmão, né, que chama-se primo irmão, né, é o primo que fica na linha colateral, até 4º grau. Primo é o 4º grau. Né? Mais do que isso, não pode entrar com medida judicial. De acordo com o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Né? E tem um enunciado também, vocês vão com o tempo, vão descobrir também que existem enunciados. Né? Enunciados de jornadas de direito civil. Né? Esses enunciados, eles são realizados pelo Conselho de Justiça Federal. Então, tem enunciados numerados. Então, falam sobre isso também, o enunciado 275, da 4ª Jornada de Direito Civil, e vocês vão ver esses enunciados, né, em Vademecum. Quem tem Vademecum pode dar uma olhada. Lá no final, tem os enunciados de jornadas do direito civil. Por outro lado, temos também os atos de disposição do próprio corpo, né? Os artigos 13 e 14, na página 105. Né? Então, nós temos aqui o artigo, na página 105, temos o artigo 13, e vamos ler. Tá? Então, artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso, isto é, proibido, o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física
ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial, porque tem lei especial para transplante, né? Para retirada de órgãos, etc. O artigo 14. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo. Gratuita. Não é mediante pagamento, não. No todo ou em parte, para depois da morte. Então, muita gente acaba dispondo, né, em vida, pode dispor em vida, né, por escrito, ou pós-morte, através da família, né? Também pode dispor do corpo do morto, né, em parte, né? Como, por exemplo, para transplante de coração. A gente vê aí, né, coração de alguém que morre recentemente, a pessoa, então, retira o coração, o médico, né, o especialista, e já vai transplantar esse coração, né, para uma pessoa determinada, né? Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo também. Pode ser autorizado, mas também pode ser revogado a qualquer tempo. Então, nós temos os artigos 13 e 14. Tá? Existe um princípio chamado de princípio do consenso afirmativo. Tá? Princípio do consenso afirmativo. Esse princípio significa que o direito é o direito da pessoa de manifestar sua vontade e dispor gratuitamente do próprio corpo. Tá? Ele pode simplesmente dispor da sua vontade. Eu não quero, sim, né, que aconteça isso. Em vida, se for o caso, né, de alguns órgãos duplos aí, que é possível, né? É possível fazer isso. E o depois da morte também, né? Mas sempre dispondo gratuitamente do próprio corpo, ok? É bom que se diga isso, né? Gratuitamente, não existe comércio aí. O bem maior aí, qual é? É a vida, que presiste ao próprio direito. Tá? Deve ser respeitada como um direito natural. Aí você vê aqui, né, na página 106, o que disse o Carlos Roberto Gonçalves, né? Ele diz aqui, olha, a proteção jurídica da vida humana e da integridade física tem como objetivo primordial a preservação desses bens jurídicos, que são protegidos pela Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3, e 5º, inciso 3, pelo Código Civil, artigos 12 a 15, 186, 948 a 951, e pelo Código Penal, que pune, nos artigos 121 a 128, 4 tipos de crimes contra a vida, que é homicídio, induzimento, instigação, o auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. E no artigo 129, o crime de lesões corporais. Essa proteção começa conforme dispõe o artigo 2º do Código Civil, desde a concepção e se estende até a morte, modernamente representada pela paralisação da atividade cerebral, né, circulatória e respiratória, ok? Então, vocês veem aí, né,
um texto doutrinário, né? Um texto do Carlos Roberto Gonçalves, né? É um texto doutrinário, que está na obra dele, né? Que vocês vão ver aí atrás, vocês têm as referências bibliográficas, né? Do ano 2015, na página 162, ok? Então, nós temos aí esse texto de proteção, né? Proteção jurídica da vida humana, porque o bem maior aí é a vida. A Lei 9.434, de 97, no artigo 9º, autoriza as pessoas capazes de dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplantes, sem que gere risco à sua integridade física e mental, né? Porque não deve esse gesto, né? Essa retirada de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos. Não pode serem tais, né? Essas retiradas não podem serem tais, né? Que causem dano à saúde ou estética, né? Todo cuidado é pouco, né? Agora, para coibir práticas abusivas, o Decreto-Lei 2.668, de 1997, determina que o médico, quando for realizar transplantes entre pessoas vivas, informe a necessidade desse procedimento ao Ministério Público da comarca do doador, para que haja investigação administrativa, né, de acordo com os artigos 20 e 25, inciso 2, do decreto, desse Decreto-Lei 2.668, de 1997. Já o artigo 4º, né, da lei aqui que fala da retirada, né, de tecidos, órgãos, para fins terapêuticos e para transplantes, que é a Lei 9.434, de 1997, após a morte, para a retirada de qualquer parte do falecido, né, para que haja essa possibilidade, após a morte, tem que fazer um diagnóstico de morte encefálica. Tá? A morte tem que ser encefálica. Tem que haver concordância do parente maior, em linha reta ou colateral até segundo grau, ou do cônjuge sobrevivente, firmado em documento assinado por duas testemunhas presentes à verificação da morte. Okay? Pode ir retirando sem mais nem menos, não. É coisa séria, né? Se o falecido for menor, a autorização tem que vir de ambos os pais ou representante legal do menor. Ok? Se for indigente, está proibido qualquer remoção. Proibida qualquer remoção. Se for indigente, não pode. Tá? Porque indigente, ninguém sabe quem é, não tem, né, nenhum representante dele, tá? Nenhum parente, então não pode remover. Porque a remoção é só com autorização. A doação é personalíssima em vida, né? Doação tem que partir em vida, tem que partir da própria pessoa, por isso personalíssima, né? Tem que ser da própria pessoa. Ninguém, enquanto a pessoa estiver viva, ninguém pode autorizar por ela. É ela que tem que autorizar. Então precisa da concordância, né? Certo? E depois da morte? Aí vem a concordância com os familiares. Os familiares, sim, podem
autorizar, né? E a comercialização de órgãos? É proibida, de acordo com o artigo 199, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. Né? Comercializar órgão, não. E a cirurgia de adequação de sexo? Mudança de sexo. Existe essa possibilidade? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução número 1955, de 2010, que está em consonância com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Então, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que está de acordo com a Constituição, que dá essa autorização, né? Fundamenta legalmente a mudança de sexo. Okay? E nos casos de tratamento médico de risco, artigo 15 determina: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de morte a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Necessário ter autorização do paciente. Obrigado a prestar todas as informações. Tem que, por exemplo, o médico ele tem que prestar todas as informações, né? Esse é um dever de informar, né? Necessário. É um princípio de informação sobre o seu estado de saúde. Tem que orientar bem o paciente, falar como ele está, os exames, tudo. Explicar bem, informar bem o paciente, né? Para que o paciente, então, possa concordar ou não. Né? Agora, se ele não puder expressar, né? Se ele estiver impedido de expressar a sua concordância, estiver numa situação crítica, não pode expressar, né? Não tem como. Né? Tal autorização tem que ser por escrito, por qualquer parente maior em linha reta, ou colateral até segundo grau, ou do cônjuge sobrevivente, se for o caso. Né? Se tiver cônjuge. Tá? Pessoa que se sentir prejudicada pela utilização não consentida de sua palavra ou voz, ou de seus escritos, imagem, pode pedir judicialmente ordem para interditar esse uso. Aconteceu já várias vezes, né? Por exemplo, certas revistas também que estavam sendo publicadas, judicialmente foram interditadas, né? Foram retiradas das bancas. Então, pode interditar o seu uso. E a condenação do infrator, né, também pode ser pedida. Pede para interditar o uso e a condenar o infrator a reparar os prejuízos, né, causados. Aí você tem o dano material, né, por prejuízos efetivos, né, e também os dano moral. Então, os danos material e moral podem ser solicitados judicialmente, né? Pedidos judicialmente. O artigo 21 diz respeito à proteção à intimidade, né? Proteção à intimidade. Diz que a vida privada é inviolável. A vida privada é inviolável, né? Certo? Caberá ao juiz, em caso de abuso, e a requerimento do interessado, adotar medidas para impedir ou fazer cessar atos contrários ao disposto na norma, desde que não tenha
sido consentido pelo próprio indivíduo, né? Então, nada pode ser feito sem autorização do indivíduo, porque esses direitos, eles são personalíssimos, né? Como são do próprio ser humano, da própria pessoa, ela é que deve autorizar. Ok? Certo? Então, nós temos aí várias leis, né? Decretos. Vocês viram como também, quando nós falamos em acórdão, né? Vocês viram que nós pedimos também para verificar no relato do relator, né? Naquela argumentação do relator, verificar também, além da doutrina, a legislação. Então, aqui, nós temos, por exemplo, o Decreto-Lei 2.668, de 97, né? Que determina que o médico, quando for realizar transplante entre pessoas vivas, informa a necessidade do procedimento médico. Então, fala dos artigos também desse decreto-lei. Artigos 20 e 25, inciso 2. Né? Então, vocês veem que se utiliza a legislação, tanto na doutrina, também se utiliza bastante, né? Principalmente na doutrina, para explicar, né? Para interpretar, também nos acórdãos, né? Na jurisprudência. Temos outra lei que nós citamos, 9.434, de 97, né? Que diz no artigo 4º, após a morte, né? Para que qualquer parte seja retirada do falecido, primeiro deverá ocorrer o diagnóstico de morte encefálica, né? Encefálica. Então, você pode ver, dependendo do assunto, né, da questão, do caso concreto levado ao judiciário, o relator, assim como o juiz de primeiro grau, de primeira instância, né, o relator de segundo grau, dos tribunais, eles também utilizam, né, a legislação, certo? Para embasar, para fundamentar, né, juridicamente a sua argumentação, como os advogados também fazem, né? Doutrinador também faz, ok? Temos a resolução, essa resolução também do Conselho Federal de Medicina, né? Resolução número 1955, 2010, certo? Em consonância com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, certo? Então, vocês veem, né, a utilização da legislação, né? Os artigos, os códigos são também considerados legislação. Quando vocês forem analisar, né, vocês vão ter oportunidade de analisar, né, os acórdãos, não agora, né, como trabalho. Vocês podem ir analisando, né, por si mesmos, mas quando nós tivermos, caso haja essa possibilidade, quando tivermos a oportunidade de fazer um trabalho, né, sobre a análise do acórdão, aí vocês vão ver como, né, tudo isso é importante, legislação, doutrina, jurisprudência, né, como essas colunas, né, do direito são bastante importantes para os operadores do direito. Tá? É isso que a gente quer que vocês realmente, já no início, né, do curso, já tenham ciência, né, dessa necessidade, desse estudo, né? Esse estudo que é um dos estudos mais importantes, né, para a vida da sociedade, tá? Que é o estudo do direito. Tá? O direito estuda a sociedade, as relações sociais, né, os acontecimentos sociais. Então, o direito é
realmente é uma matéria, é uma área, vamos dizer, é uma área, né? Porque existem muitos ramos do direito, né? Mas é uma área das mais importantes, né, para a vida social. Por isso que vocês estão no caminho certo. É importante que vocês realmente, né, estudem bastante, pesquisem bastante. E sempre, hein? Ainda mais, principalmente os mais jovens, né? Os mais jovens que eu digo, até os 70, mais ou menos, devem se empenhar o máximo, né? A partir dos 70, a gente já começa a decair um pouquinho. Mas nunca é tarde, viu? Existem pessoas, depende do ânimo também, pessoas de mais de 70 que estão aí se dedicando, né? Estudando, pesquisando, né? Não param, né? Então, é muito importante a pesquisa, o estudo constante, né? É isso que a gente quer de vocês, que vocês realmente se dediquem cada vez mais ao curso de Direito. Estão de parabéns por ter escolhido esse ramo do Direito. Tá? Espero que continue sempre firmes, né? Sacrificado existe todo sacrifício para tudo, né? Em todos os sentidos. Em termos materiais, né? Recursos materiais, em termos morais também, enfim. Tudo é complicado, né? Se a gente for pensar bem. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante, né? É compensatório, né? Então, devemos sempre olhar do lado, né, positivo, nunca do lado negativo, né? Sempre do lado do otimismo. Tá? Estão de parabéns. E nós vamos, então, encerrar, neste momento, essa nossa aula, né? E espero que vocês tenham realmente entendido muito bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Tá? Tem alguma dúvida? Tá ok, professor. Obrigado. Tudo certo, então? Tá ok. Então, uma boa noite, bom descanso, uma boa semana para vocês e as bênçãos de Deus sempre presentes. Muito obrigado. Amém. Igualmente. Só fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau.